Nisso eu quero entrar com a palavra agora, para falar sobre a mensagem nessa manhã para vocês. Algo que Deus ministrou no meu coração, algo que Deus falou muito comigo, algo que Deus mexeu muito comigo. Eu fui para a mesa do oleiro e fui tratado, né, como todo mundo, porque não existem super-homens. Não existem, nenhum pastor é um super-humano. Todos eles precisam também ser transformados, tratados, curados, reformados, como um vaso nas mãos de qualquer oleiro. E assim como comigo foi assim, eu creio que Deus ministrou isso no meu coração também para trazer isso para vocês hoje. Antes de lermos a palavra, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos orar a Ti nesta manhã, para que o Senhor nos abra os ouvidos do nosso coração e para que possamos ser transformados por Ti. Nesta manhã, mais uma vez, clamamos para que a Tua presença envolva-nos e abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos esta palavra e que ela não seja mais uma palavra, que ela não seja, Senhor, mais uma mensagem pregada, que ela seja para nós que ouvimos, que vamos ouvi-la, ela seja um canal de transformação em nossos corações. E que possamos sair daqui diferentes de como entramos. E que possamos não só sair daqui diferentes de como entramos, mas que possamos sair daqui transformados já por Ti. Não, que nós não esperamos a transformação acontecer porta fora. Que nossa transformação comece já aqui, pela Tua palavra. Tua palavra que tem a função de transformar as nossas vidas, de acordo com o que o Senhor tem designado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória ao Pai, glória a Deus, vamos lá. Então, abra a sua Bíblia comigo, Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 é o versículo. São dois versículos bases, Mateus 7, 24, e depois tem também Lucas 6, 47. Tá? Primeiro põe Mateus, depois vai por Lucas 6. NVT, NVT. Esse texto bastante, eu diria, para quem é cristão, é bastante conhecido, né? Ele traz uma particularidade que ele está em dois livros iguais, como eu acabei de citar, está em Lucas 6 e está em Mateus 7. Essa ilustração de Mateus 7 é o final do Sermão do Monte. É onde o Sermão do Monte termina. O Sermão do Monte termina exatamente no versículo 7, no capítulo 7, versículo 27. Termina ali. É a última parte do sermão. E aqui, como os dois textos são a mesma coisa, ou seja, tanto o texto de Lucas como o texto de Mateus são o Sermão do Monte, eles estão falando a mesma coisa. Mas é interessante que esses dois textos, apesar de apresentarem o mesmo discurso, o mesmo sermão, duas óticas diferentes. Dois evangelistas diferentes escreveram sobre ele, com coisas em comum e com coisas diferentes. É isso que me chama muita atenção nesse caso. Pode colocar Mateus 7 na tela, se você puder, para a gente comparar os dois casos. Aqui está, Mateus 7, 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Enfim. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aqui Jesus termina o discurso, daí mais para frente vai dizer, as pessoas estão maravilhadas com o ensino, que falava com autoridade, e termina o capítulo aqui. Agora põe Lucas 6, 47. Vai lá para Lucas 6, 47. Lucas 6, 47 como eu já disse, é o mesmo texto. É a mesma coisa. Sob a ótica de outro evangelista. Sob agora a ótica de Lucas. Diz assim, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme.
Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nesta casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Olha que interessante que é o mesmo exemplo, a mesma ilustração. 2 autores diferentes. E tem diferenças. Tem diferenças. Os 2 textos são, como eu disse, parte do Sermão do Monte, a parte final, a conclusão do sermão. Eles contêm a mesma ilustração da casa. Nele, observamos que, uma ilustração simples, são uma comparação de 2 casas. Uma casa construída de um jeito, outra casa construída no outro. Porém, a ênfase dos autores, a ênfase dos dois evangelistas, não está na casa em si. Está em como a casa está fundamentada. Como está a base desta casa. A ênfase dos 2 escritores não é a casa em si. Ele não fala se a casa tem telhado, se não tem telhado, se tem 2 quartos, 3 quartos, 4 banheiros. Não, ele não dá a ênfase. A ênfase é sobre a base da casa. Porém, por serem escritores diferentes, ainda assim que estejam falando do mesmo exemplo, há coisas que um apontou diferente do outro. Vamos ver um exemplo. Mateus vai dizer que deu bastante ênfase na casa, na forma como a casa foi castigada. Ele cita as chuvas, ele cita inundações, ele cita os ventos. Enquanto que Lucas vai dizer assim, a água das enchentes subiu e bateu contra a casa. Enquanto Mateus evidencia a diferença de solos, dizendo uma casa foi feita na rocha, outra foi feita na areia, Lucas enfatiza a diferença na profundidade dos alicerces. Lucas diz, cavou fundo na rocha firme. E o outro diz, sem alicerces. Os 2 casos partem do mesmo ponto, que sempre é um dos refrões que eu sempre cito, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou aquele que ouve e não pratica. E essa parte, os 2 versículos são iguais. As palavras de Jesus são o nosso guia. As palavras de Jesus são o nosso projeto de construção da casa. Nós precisamos seguir o projeto. Jesus está usando aqui a analogia da casa para nos mostrar a importância de seguir suas palavras. Na minha profissão, arquiteto, eu sou o responsável pelo projeto. Se o construtor faz assim, ele não segue o meu projeto, e alguma coisa acontece com aquela construção, automaticamente eu estou isento da responsabilidade daquela construção. Porque ele não executou conforme eu projetei. Mas ao contrário, se ele executou conforme eu projetei e eu projetei mal, eu sou responsável, não ele. Assim, é a metáfora que Jesus está trazendo aqui. Ele é o autor do nosso projeto. E se nós seguimos o seu projeto, nós teremos uma boa casa construída. E se nós não seguimos o seu projeto, começando por onde? Pela base, o que vier vai derrubar o projeto. Agora é interessante ver que muitas mensagens podem já ter sido feitas sobre esse texto. Muitos pastores podem ter pregado sobre esse texto. Mas nesta manhã eu quero trazer 2 ênfases nesse texto, que foi Deus que condicionou meu olhar para isso. Deus condicionou meu olhar para essa ênfase, para 2 coisas aqui nesse texto, nesses 2 textos. Primeira coisa, para você que está anotando, anote aí. Nossa construção será testada. Nossa construção será testada. Temos que entender que o texto está apontando para nós. Jesus está usando essa metáfora da casa para apontar para nós. Ele está dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. É como? Ele compara com alguém que constrói a casa. Sabemos que esta casa que ele está citando aqui, esse exemplo dessa casa que ele está dando, é uma forma de Deus nos ensinar sobre o que é essa casa.
O que representa essa casa? O que representa essa casa? Essa é a primeira pergunta. Essa casa representa, na ilustração, a nossa vida cristã. Essa casa representa, na ilustração, a nossa vida. Nossa vida cristã. Que já está seguindo o projeto dele. Então, se esta casa, ela é a nossa vida cristã, o que Deus está construindo em nós, o que nós estamos sendo levados por Ele a edificar, o que são então os ventos, as inundações e a chuva que Mateus cita? Significa que a nossa vida cristã será testada pelos ventos, pelas chuvas e pelas inundações. Então, o que são? O que representam esses ventos? Representam os problemas, as dificuldades, as lutas, as necessidades, que elas vêm sobre nós e como uma inundação nos envolvem, como uma chuva cai sobre nós e nos envolve, fica tudo ao redor. E eu tenho certeza que você passa por lutas, por dificuldades, por necessidades, porque eu também passo. Eu tenho certeza que diversas vezes você se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Por diversas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo conosco. E às vezes até pensamos que o que está acontecendo não veio dele. Em parte é isso mesmo. O que está acontecendo não veio dele. Em parte, pode ser que o que está acontecendo veio dele, sim. Porque eu acabei de dizer que nossa construção será testada. Veja o exemplo de Jó. Tudo que Jó passou veio de Deus. Deus o permitiu. Era a construção de Jó sendo testada. Era a base de Jó sendo testada. E ele questionou tanto Deus. Tem só 40 capítulos dele questionando Deus. Ele questionou tanto Deus. E quando Deus no final, no capítulo 39, aparece e fala assim: Jó, escuta aqui. Quem criou o homem? Quem criou isso? Deu a volta em toda a criação e não respondeu Jó. Não disse por quê. Às vezes nós estamos procurando porquês nos lugares errados. Às vezes parece ilógico crer em Deus que aparentemente nos deixa desamparados. Aparentemente nos envia algo como uma chuva, uma inundação, uma tempestade. Que Deus é esse? Que permite que eu passe por luta, por provação, por problema, por dificuldade? Que Deus é esse? Geralmente essa é a nossa pergunta. Como Deus pode permitir que eu passe por necessidade financeira? Como Deus pode permitir que eu fique desempregado? Como eu posso permitir que minha família fique com discussões, dividida, com brigas? Como Deus pode permitir que eu continue doente? Essas são as nossas perguntas. Essas são nossas perguntas constantemente. Talvez sim, esse seja o seu questionamento hoje. E não se preocupe, é uma pergunta legítima. Nós vamos sempre perguntar isso. Como pode Deus? Por que Deus permite? Por que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Seu questionamento é legítimo, é verdadeiro. Nós vamos sempre questionar. Por quê? Porque nós não entendemos os pensamentos de Deus. Romanos 11 vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Quão insondáveis são os seus juízos, seus julgamentos. Quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Jamais conseguiremos. Mas o que nós queremos nessa manhã, o meu objetivo nessa manhã, é que você saia daqui nessa manhã entendendo que tudo que acontece conosco é um teste do que está sendo edificado em nós. Vamos inverter a ótica da visão. Vamos inverter o olhar. Em vez de ficar: ó Deus, por que isso acontece comigo? Ó Senhor, eu não estou entendendo. Vamos inverter o olhar. Vamos fazer a pergunta, não é mais por quê. Agora a pergunta é: para quê? Qual é o objetivo disso? Qual é a função disso? Por que Deus permite isso? Por que não? Para que Deus permite isso?
E eu creio que você vai sair daqui entendendo um pouco melhor e sabendo o que Deus está fazendo. Bom, agora sabemos que a casa, então, é a nossa vida cristã. E as chuvas, os ventos, as inundações da ilustração são as dificuldades, as lutas, os problemas que nos afligem. Temos que pôr em mente uma outra coisa. Temos que pôr em mente uma outra coisa aqui nos nossos textos. Preciso que você abra a sua Bíblia em Mateus 5,45. Mateus 5,45. Veja que interessante, aqui nós temos mais um trecho do Sermão do Monte. No começo do sermão, né? O Sermão do Monte pega os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então aqui nós estamos no começo do Sermão do Monte. Jesus vai falar a seguinte frase. Para vocês entenderem o versículo 44, Jesus está falando assim: ame ao seu próximo, odeie o seu inimigo. Não, ele está dizendo assim: ame ao seu próximo, ore pelos seus inimigos. Esse é o contexto do versículo 45. Desculpe, 44. Agora vem o 45, que diz assim: deste modo, vocês agirão como filhos, verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele quem? Deus, né? Ele dá a luz do sol tanto para a maus como a bons. E faz chover tanto sobre justos como injustos. Nós estamos vendo aqui que Jesus não está falando de clima. Jesus não está falando de clima. Se lá no final da parábola do Sermão do Monte, Jesus cita chuvas como problemas, tribulações, como uma metáfora dos problemas e das tribulações, o sol e a chuva aqui nesse versículo, ele não está falando de clima. Deus é quem dá tanto o sol como a chuva, tanto para bons como para maus, tanto para justos como para injustos. Jesus usa de novo a ilustração da chuva, agora para dizer que todos, justos ou injustos, têm dias ensolarados, que são dias lindos, e têm seus dias com dificuldades, como chuva. Todos. Jesus está dizendo que todos nós teremos dias bons, felizes, confiantes, supridos, como um dia de sol. E todos nós teremos dias tristes, com lutas, com dificuldades, com problemas, como um dia de chuva. Já parou para perceber que você só se preocupa com o telhado dessa casa quando chove? Ou seja, a chuva é um problema. Vamos tratar assim. Se o telhado está... Eu conheço uma cidade no Chile, em Iquique, que não chove faz 9 anos. Pergunta para ele, chega lá, olha o telhado tudo quebrado, você vai trocar o telhado? Ele, para quê? Não chove. Essa é a resposta. Assim somos nós. As chuvas nessa parábola inteira representam os problemas. As coisas que nos afligem. As coisas que dão problema. Mas sabe, às vezes você conversa com alguém que só tem dia de problema. Sabe, da minha geração, né? Aquele desenho antigo do Hanna-Barbera, Lip Hard. Parecia que o leão, o Hard, ele tinha um sol sobre a cabeça. Enquanto que a hiena, o Lip... É o contrário, desculpa. Enquanto que a hiena, parece que tinha uma nuvem de chuva só sobre ele. Para quem não lembra do desenho, eu vou falar o bordão do desenho. Ó vida, ó céus, ó azar. Esse era o bordão do desenho. E quem falava isso? Uma hiena. Uma hiena. Parece que a gente vive num eterno lip hard. Até agora tem um meme assim, né? Que é um carinha dentro do ônibus, um carinha de um lado do ônibus tá sol, e ele tá todo sorridente, e outro carinha tá do outro lado do ônibus, tá chovendo, ele tá todo triste. Mas parece que tem gente que vive só no lado esquerdo do ônibus. Tá só chovendo, tá só dia triste. Você pergunta pra pessoa, como é que você tá, irmão? Ele, ai, irmão, tô passando por luta, irmão, ora por mim. Aí se encontra ele no outro dia,
E aí, irmão, tá melhor da luta? Ai, não tá melhor, hora, continua olhando para mim que não tá bom ainda. E daí você encontra essa pessoa 365 dias no ano, e ele tá o ano inteiro na luta. Até no aniversário dele ele tá na luta. Eu duvido que alguém passe luta no aniversário. Duvido. É normal, sim, termos dias de luta. É normal termos dias de luta. O que não é normal é ter 365 dias de luta. Isso nos mostra a realidade, que na verdade precisamos estar sempre... Nós estamos, na verdade, quando nós encontramos as pessoas na rua, tô indo, não, tô com uns probleminha em mim, estamos indo, tá indo, só indo. Cheio de luta, então vamos indo com as lutas mesmo. Isso mostra que nós estamos sempre focados na luta, no problema. Nosso foco, nosso olhar está sempre na dificuldade. Passamos dia após dia somente olhando pela janela o tempo chover. Mas a verdade é que não é que nós focamos isso. Parece que a gente, na verdade, gosta de viver nesse estado de derrota eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te fez um derrotado. Deus te fez um filho vitorioso. Esse negócio de coitadinho de mim, isso aí é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo para nos derrubar. Porque assim ele vê que a gente está no cinema, coitadinho de mim, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Porque, olha, eu tô correndo risco de perder o emprego. Esse negócio de coitadinho é coisa do diabo, porque aí ele vê que nós estamos vulneráveis à nossa base. É aí que ele vê que a nossa base está vulnerável. Nós estamos com a nossa casa construída numa base que ela é fraca, uma areia. E é aí que ele percebe que nós estamos vulneráveis, que ele começa a fazer de nós um alvo fácil. O teste de Deus não nos suporta, porque a nossa base está fraca. E aí ele envia mais coisa, mais chuva, mais tribulação, mais inundação, mais vento. Para quê? Para justamente nos mantermos focados nas inundações, nas chuvas, nos ventos, na tempestade. E aí, é quando a nossa fé está fraca, que nós nos abalamos. E blasfemamos de Deus, dizendo, sirva a Deus há tanto tempo, passo tanta necessidade financeira. Deus não serve mais para mim. É aqui, é nesse ponto que o diabo quer nos levar. É nesse lugar que o diabo quer nos levar a blasfemar de Deus, a rejeitar a fé. Quando nós nos abalamos pelo que está acontecendo ao nosso redor, estamos deixando que as chuvas, a inundação e os ventos entrem em nossa casa e transformem ela em uma ruína. Pastor, mas o Senhor não sabe do meu problema, ele é impossível. O teu problema é impossível? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa esse problema com Deus então, porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Então é momento de uma análise interna, olhar para dentro do seu coração e perguntar para si mesmo: se eu estou me sentindo abalado pelas inundações, pelas chuvas, pelos ventos, pela tempestade, como está a minha base? Se sua resposta foi, acho que eu preciso reformar a minha base. Deixa eu te mostrar então a base perfeita. A parte 2 dessa mensagem se diz, buscando o fundamento correto. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro. Lá no finalzinho. 1 Pedro 2, verso 4. 1 Pedro 2, verso 4. Vai dizer assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Verso 6. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular. Uma tradução da Nova Linguagem de hoje vai dizer assim, uma pedra fundamental.
escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Aqui está Pedro citando o Salmo 118, 22. A base perfeita, nosso fundamento perfeito se chama Jesus. Ele foi edificado em Deus pela palavra. E assim nós podemos e devemos também sermos edificados, como ele foi. E assim ele foi primeiro edificado e depois ele se tornou nossa pedra angular. Ele primeiro é edificado em Deus, nas Escrituras, ele mostrou o padrão de vida aqui, está lá nos Evangelhos. E depois agora nós podemos usar ele como nossa base e nos fundamentarmos na palavra. Uma das minhas maiores preocupações é que temos construído nossas vidas sobre a areia movediça das emoções. Ao contrário de seguir o que os evangelhos dizem, de construir sobre a rocha da prática dos ensinamentos de Jesus. Vivemos em uma sociedade que é guiada pelo que se sente. Vivemos em um tempo da história em que as pessoas dizem: eu me sinto assim, portanto eu acho que eu sou isso. Eu me sinto assim, portanto eu acho que eu sou assim. Este conceito está entrando na igreja. Quando ouvimos pessoas dizendo: será que isso é de Deus? Eu não sei se isso é de Deus. Eu acho que isso não é de Deus. Mas nem os sentimentos, nem a opinião pública, que facilmente mudam nossos sentimentos, determinam as verdades da nossa vida. Porque a verdade, ela não está enraizada em opiniões ou em emoções. A verdade está enraizada nas Escrituras. E a minha intenção não é, com essa frase, não é diminuir o valor das emoções. Por quê? Porque nós nos conectamos com Deus emocionalmente. Mas eu creio que quando o Senhor fala conosco, existe algo importante, além das nossas emoções. Todos os aspectos da nossa experiência com Deus precisam ser testados e compreendidos pela lente da Escritura. Todas as nossas emoções, tudo que nós sentimos, precisam ser comprovadas pela Bíblia. Muitas vezes nós imaginamos como Deus é, ou como Ele deve ser. E por causa disso nós ficamos perguntando, dizendo: como Deus permite o sofrimento, a dor, a falência, o luto, a necessidade, os problemas, as discussões. Mas o que nós imaginamos de Deus, ou o que nós pensamos que Ele é, não deve ser o que está em nossas conversas. O que nós pensamos de Deus não deve estar em nossas conversas. A Bíblia diz o que Deus é. E ela deve vir antes dos nossos sentimentos ou nossas imaginações. A pergunta padrão que precisamos ter ao olharmos para qualquer lugar, qualquer área das nossas vidas, é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? Deixa eu dar um exemplo. Eu estou me sentindo triste. Passei por uma falência. Estou falido. Me sinto mal, me sinto falido, eu quero me matar. Esse é o sentimento. Se a tua base está bem construída na palavra, vai dizer assim, você vai olhar para essa situação e vai dizer assim: não. O que a Bíblia diz sobre isso? Não. Não ao suicídio, não à falência. Porque eu posso estar falido aqui na terra. Meu Deus é o dono da ouro da prata. A hora que Ele quiser, Ele derrama sobre mim. E eu volto onde eu estava. Ou até mesmo, eu vou além de onde eu estava. E eu conheço testemunho de gente assim. Conheço testemunho de gente assim. Que construiu um próprio patrimônio. Que trabalhou, que edificou sua vida por 10 anos e passou por uma falência. E questionava Deus. E dizia: como é que eu vou demorar mais outros 10 anos de novo para alcançar o que eu tinha? E aí ele foi fiel com Deus. Deus o permitiu enxergar que isso era de fato
o guiar na palavra. Cumprir aquilo que Deus estava obediente às suas palavras. Ser obediente às suas palavras. E o que ele demorou 9 anos, ele reconquistou depois da falência em 9 meses. De quem eu estou falando? Do meu pai. Se eu tenho esse testemunho, por que eu não vou contar? Hoje, nós podemos nos basear pela palavra. Aliás, vou além, nós precisamos nos basear pela palavra. De tudo que nos passa, de tudo que nos acontece, de tudo que nos atinge, a Bíblia deve vir antes dos nossos sentimentos ou imaginação. Pelo que eu sei, pelo que eu sinto, conversando com muitas pessoas, muitos cristãos perderam o senso de prioridade em testar as coisas à luz das Escrituras. Em provar o que sente, o que fala, o que ouve, o que imagina, o que pensa. E aí, o que acontece? Qual é o mecanismo automático? Se eu não mais testo o que eu imagino, o que eu ouço, o que eu sinto, se eu não testo mais pela palavra, nós passamos a acreditar que o sentimento é verdade. Por isso, você precisa hoje passar por esse processo de reformar a sua base. E é essencial que você saiba a verdade da palavra de Deus e não dos seus sentimentos. Mas é preciso ter em mente que reformar a base da nossa casa, segundo a palavra de Deus, nos colocará em situações bem desconfortáveis. Porque é uma reforma. Não tem a plaquinha clássica? Desculpe o transtorno. Estamos em reforma. Estamos em obras. Obras é transtorno. Toda obra é chata. Imaginemos que vamos reformar esse salão. Ao arrancar esse carpê, eu vou descobrir que tem alguma coisa. Ao tirar esse forro, eu vou descobrir que tem alguma coisa. Ao começar a pintar essa parede, eu vou descobrir que ela está torta. Obra é transtorno. E se você está disposto a ser reformado por Deus, para alcançar o que Ele quer para você, prepare-se para o transtorno. Prepare-se. É comum as pessoas entrarem ou estarem passando por essa reforma, onde Deus está se movendo, e se sentirem desconfortáveis. Aí outros falam assim, então acho que eu não vou querer reformar. Dá muito trabalho, eu não quero reformar. Ou até mesmo, ela está em processo de reforma, vamos colocar assim, de forma compulsória. É possível, pastor? É possível. Porque na verdade você pode estar achando que está de forma compulsória na reforma, mas se você disse eis-me aqui, pronto, a reforma começou. Ah, mas eu não autorizei. Autorizou, você disse eis-me aqui. Você assinou o contrato, está na reforma. Aí depois, no meio da reforma, esquece que está em reforma. Aí começa, eu não acho que Deus me faria me sentir desconfortável. Eu não acho que Deus é esse que está me fazendo desconfortável. Eu estou me sentindo incomodado aqui. Isso aqui não é de Deus. Deixa eu avisar. Bem-vindo à reforma. O seu nível de conforto não deve determinar se você acredita que algo vem de Deus ou não. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos diversos relatos de pessoas que, quando Deus aparece, eles ficam desconfortáveis. Dá para citar vários. Abraão recebeu 3 anjos em sua casa. De forma corpórea, visível. Ele viu os 3 anjos. Conversou assim como a gente conversa no olho. Quer ver como ele ficou desconfortável? Os 3 estavam debaixo de um carvalho. Ele saiu correndo na casa dele e falou assim, mulher, faz um bolo agora, urgente. Correndo. Gente, vamos combinar. Homem de 100 anos correndo. Um homem de 100 anos correndo. Está desconfortável. Ou seja, eles não estavam preparados para a visita. Sabe por que foi aquela visita? Aqueles 3 anjos estavam indo destruir Sodoma. E eles falam assim, peraí, aqueles 3 anjos, um deles era o Senhor, o próprio Deus. Ele falou assim, peraí, Abraão é meu amigo. Antes de ir para Sodoma, onde está o sobrinho dele, eu vou lá falar com meu amigo. E ele não estava pronto para a visita.
Porque ele precisou correr para fazer 3 bolos para os anjos. Quer dar exemplo? Outro exemplo? Sansão. Deus aparece para Sansão e deixa ele desconfortável. Quando? Quando ele perdeu o cabelo. Que era o voto, que era o compromisso dele. Quer outro exemplo? Gideão. Quando Deus aparece para Gideão, Deus diz Gideão desconcertado. Porque para começar a conversa, está malhando trigo no lagar. O tanque de uvas era onde ele estava ali, limpando o trigo. E tendo 2 trabalhos. Porque o trigo se varre no lugar onde você cria um buraco no chão, põe a lei chamada eira. Põe o trigo em cima, e quando você malha o trigo, a sujeira do trigo cai naquele buraco. E depois o resto é levado pelo vento. E ali não, ele estava num tanque, escondendo o trigo, porque senão ele não tinha comida. E tendo 2 trabalhos, que era malhar o trigo e depois limpar aquele tanque. E Deus aparece ali e fala assim: escute, você vai libertar o povo. Você que está aqui escondido no lugar, você vai fazer agora com que eles também saiam dos seus esconderijos. Quer outro exemplo? Os discípulos no mar da Galileia. O mar revolto, com tempestades, com ventos. Ó, a metáfora. Não é metáfora. Não é coincidência. Os discípulos no barco com ventos, tempestades, chuvas. E eles lá quase morrendo. De medo. De quem? Do fantasma que estava vindo. Não do vento, não da tempestade. Primeiro eles começaram na travessia do mar, com medo dos ventos, tempestades. Aí eles viram Jesus vindo. E eles ficaram com medo do fantasma, esqueceram da tempestade. Só que o fantasma era Jesus. Ou seja, eles ficaram desconfortáveis quando viram Jesus andando sobre as águas. O desconforto dos discípulos não determinou se Jesus estava indo ou não em direção a eles. E o texto diz, em Mateus 14, 26, que a intenção de Jesus não era nem chegar no barco para salvar eles. A intenção de Jesus era assim: eu atravesso a pé. Ele ia até o fim. Se os discípulos não gritassem de medo do fantasma, ele ia até o fim. Ele ia encontrar eles na outra borda do mar. Só que daí eles gritaram de medo, gritaram que era o fantasma. Ele falou assim: escute, sou eu aqui, ó. Tô aqui. Aí ele entra no barco e acalma o mar. Na vida, nós teremos inúmeros momentos de desconforto e de incertezas. O próprio Jesus disse que chuvas, enxurradas e ventos tomariam de assalto nossas casas. A única forma de nos manter em pé diante dessas pressões é tendo nossas fundações solidamente construídas. Como? Conhecendo e praticando as Escrituras. Essa é a única rocha que nós podemos nos firmar em meio ao redemoinho de emoções e percepções conflitantes. Onde está esta rocha? Onde eu encontro essa rocha? Essa rocha é Jesus. Você já falou. Sim, a rocha é Jesus. Mas eu gosto da forma como Lucas cita onde encontramos a rocha. Lucas 6,47 de novo. Voltamos a Lucas 6,47. Eu, como arquiteto, construtor, eu entendo que o texto de Lucas, para mim, faz muito mais lógico, faz muito mais sentido. Nada contra Mateus, tá? É que faz sentido para um construtor, faz sentido para quem que constrói. Lucas 6,47 vai dizer: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. 48. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo. Um bom alicerce não vai estar aflorado para cima do solo. O bom alicerce, a rocha firme que é Jesus, ela está na profundidade da palavra. O bom alicerce, a boa base, está na profundidade da palavra. Só há uma forma de encontrar a rocha firme que é Jesus. É cavando fundo.
abaixo do solo das emoções, abaixo do solo dos sentimentos, na profundidade da palavra. Então, meu convite para o início da reforma é esse. O começo de reformar nossas vidas parte daqui. Aprofundar-se na palavra. Ir mais fundo, ler, meditar todo dia. Como assim, pastor? Sim, é pegar a palavra de Deus e ler todo dia. Manhã, tarde, noite, não sei o seu horário, qualquer horário que seja, mas tenha uma rotina de leitura e de meditação da palavra. Não é só ler, é ficar pensando nela dia e noite. É isso que Davi dizia, na sua lei medito dia e noite. Ou seja, na sua palavra eu penso nela, eu medito nela. Deus está falando isso e isso, Deus fez isso com Jacó. O que Deus quer dizer? O que Deus está dizendo? O que isso aplica a mim? Essa é a pergunta que eu faço para a palavra. O que esse texto aplica a mim? E assim como você se aprofunda em Deus por meio da palavra, Ele vai revelar a base perfeita para o que Ele quer construir. Porque deixa eu te dar um aviso. Nossa tarefa não é construir a casa. A parábola deixa muito claro que o construtor dessa parábola de Jesus está construindo a base. Como assim, pastor? Mas sou eu que tenho que conduzir minha vida, eu que tenho que construir minha vida. Eu quero ser o que Deus disse para mim que eu preciso trabalhar para isso. Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para ser missionário, Deus me chamou para ser homem de negócios, e eu estou trabalhando nisso. Deixa eu te contar uma novidade. Tua tarefa não é construir o homem de negócios que você vai ser, ou pastor, ou pregador, ou missionário. Tua tarefa é construir a tua base. O resto quem constrói é Ele. É aqui que entra Salmos 127:1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Como assim, se o Senhor edifica a casa, em vão trabalhar os construtores? Nós, construtores, edificamos a base. Nós, construtores das nossas vidas, fundamentamos nossa vida na base, na pedra angular que é Jesus, na palavra. E Ele vem depois e constrói a casa sobre esta base. Que casa é essa? O teu ministério, o teu chamado, o teu negócio, tua família. Está entendendo? Nosso trabalho, então, não é construir o que está para cima do solo. Nosso trabalho é cavar fundo e construir a base, construir o fundamento. Mas muitas vezes nosso foco está em construirmos nossa vida, alcançarmos nossos sonhos de ser um pastor, um pregador, um missionário, um homem de negócios, uma mulher de negócios, um pai de família, mãe, chefe, líder, gerente. Nosso foco está no que está para cima do solo. Tudo isso. E é fato, Deus definiu essas coisas para nós. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem uma vida com Deus, algo que Deus quer edificar. E aí que está. Deus quer edificar isso em nós. Mas se isso não tem uma base sólida em Jesus, Ele não vai construir. É como, pensa comigo. Eu vou construir um prédio de 30 andares com uma base rasa? É óbvio que não. Quem sabe Deus está chamando para ser um apóstolo da futura geração, ou um profeta da futura geração, ou um homem de negócios, alguém que tem uma grande empresa. Como é que você vai ser um CEO de uma empresa, dono de uma empresa, se a tua base é rasa? Como é que você vai ter a altura de 30 andares na tua empresa se a tua base é rasa? Por isso que Deus nos chama a construir nossas bases. Deus fala assim, vou te fazer um homem de negócios. Amém, glória a Deus. Como é que é a tua base? Base firme, oração, jejum, base firme em Deus e em crescer nas estratégias que Ele te dá. Edifica a base. Como é que você é um grande homem de negócio e não fala inglês? Como é que você é um grande homem de negócio e não entende a área que Deus está me chamando? Estou dando esse exemplo, pode ser outros. Como é que eu vou ser uma família? Como é que eu quero ser mãe se eu não tenho um namorado, marido? Como é que eu vou ser missionário se eu não tenho passaporte? Eu quero ir para a África. Fala inglês? Eu quero fazer missões nos países proibidos, tipo China. Fala mandarim? Fala chinês? Tem passaporte? Tem curso? Você vai lá, como ser missionário, vai viver de missionário. Você sabe lá, missionário é perseguido. Você vai ter que ter uma profissão. Que profissão você vai entrar lá? Como é que você vai entrar lá? Visto. Ou seja, edifica as suas bases. Faz o que precisa ser feito.
Deixa o resto com Deus. Só alcançaremos isso se construirmos nossas bases sólidas em Jesus e deixando que o resto seja feito por Ele. Como então eu edifico a minha base? Como nós passamos pela reforma dela? Como reformar a base? Então eu tenho uma base, está meio destruída, estou caindo. Jesus me ajuda, Jesus me acuda. Então a base está meio caída, está precisando de reforma. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói a base ou reforma a base? Aprofundando-se na palavra, por meio da leitura, da meditação, orando constantemente no secreto, tendo comunhão com Ele, com o jejum, entregando o nosso corpo em sacrifício a Ele. Desta forma, nós conseguimos edificar a base. E detalhe, essas coisas, o resultado dessas coisas não é visível. Porque assim como qualquer fundação, está para baixo do solo. Ninguém vê. Depois todo mundo vê o homem de negócio que se tornou, o CEO que se tornou o prédio de 30 andares. E fala assim, nossa, ele conseguiu. Sim, ele conseguiu. Ele conseguiu porque ele tinha a base bem fundamentada. O que a gente conhece de casos contrários, né? Pessoas que são homens de negócio, mas as suas bases são bem fracas, são superficiais. E o que acontece com as tribulações, os problemas? Vêm as chuvas e derrubam aquela base. A chuva, a inundação, tudo isso vem atingir a base, não a construção. Por isso precisamos ter nossas bases bem fundamentadas. Hoje nós queremos fazer isso. Todos aqueles que sentem seus corações abalados pelos problemas precisam de reformas nas suas bases, nas suas fundações. Vamos orar sobre isso. Então quero que você feche seus olhos nessa manhã.